2 homens, 2 sonhos, mais um só trono. De um lado, o garoto que estica, ri alto e só quer liberdade. Do outro, o homem que manipula as trevas e deseja dominar tudo, até o próprio destino. Luffy e Barba Negra, 2 forças da natureza, 2 opostos completos, como fogo e água, luz e sombra, ou melhor, como o sabor amargo da derrota e o gosto doce da ambição. Mas calma, antes da guerra total, vamos voltar lá atrás e entender a real relação entre esses 2 monstros. No primeiro encontro entre eles, já dava pra sentir que o clima era estranho, nada amigável, nada suave. Era como se o universo gritasse, esses 2 não foram feitos pra andar no mesmo mundo. E de fato, não foram. Luffy e Barba Negra até chegaram a dividir o mesmo pão, literalmente. Comeram a mesma comida. Só que aí vem o detalhe que mostra o quanto eles são opostos até no paladar. Luffy fez cara feia, disse que o gosto era péssimo, que ia morrer de desgosto. Já Barba Negra riu alto e falou que aquele era o melhor pão que ele já tinha comido na vida. O mesmo pão, 2 gostos completamente diferentes, a mesma realidade, 2 visões opostas. Luffy é movido pela vontade de ser livre. Ele não quer controlar o mundo, ele quer navegar por ele. Ele não quer reinar, ele quer viver. Seu sonho é puro, simples, quase infantil. Liberdade total. Mas o Barba Negra, o sonho dele é outro nível. Não basta ser o rei dos piratas. Ele quer ser o dono do mundo. Ele quer poder, domínio, autoridade sobre tudo e todos. Onde Luffy vê o céu aberto e o mar infinito, Barba Negra vê um trono e correntes. E é aqui que a gente começa a entender o verdadeiro embate. Não é só uma luta de piratas, é uma guerra de ideais. Mas Barba Negra não quer só ouro, poder ou uma coroa brilhando na cabeça. Não, não. Ele quer algo muito mais perigoso, o controle sobre a vontade das pessoas. Porque quando ele fala em ser o rei do mundo, ele não está só falando de títulos ou territórios. Ele quer que cada homem, mulher e criança respire o mesmo ar que ele controla. Ele quer que todos sejam obrigados a viver sob sua sombra. E se alguém não quiser, bom, Barba Negra simplesmente vai esmagar. Ele será o tipo de rei que oferece 2 escolhas, se ajoelhe ou morra. Não é só sobre governar, é sobre moldar o mundo conforme a sua vontade. E isso, meus amigos, é o completo oposto do que Luffy representa. Luffy luta pela liberdade de cada um ser quem quiser. Barba Negra quer moldar todos no mesmo bloco. Um é o vento que sopra solto pelos mares. O outro é a corrente que prende tudo ao fundo do oceano. E aí é que entra o detalhe que deixa tudo ainda mais tenso. O poder deles também é oposto. Enquanto Luffy é a encarnação da liberdade, da alegria e da luz, representado pelo deus Sol Nika, Barba Negra parece ser a manifestação das trevas, do medo e da dominação. Isso ficou ainda mais evidente no capítulo 1242, quando a gente viu aquele pesadelo bizarro tomando forma na mente de Sanjay Garcia Saturn. Era como se todos os medos de uma criança ganhassem vida, um ser sombrio, distorcido, como se fosse o próprio Sun God Nika, mas em versão demoníaca. E muitos fãs já levantaram a teoria. E se esse Dark Nika não for apenas uma alucinação? E se ele for a contraparte real do Deus Sol? Se Luffy é a luz, será que Barba Negra é a escuridão personificada? Alguns até chamam essa entidade de Virgem Negra, ou a antilenda que se opõe a tudo que o Nika representa. Porque se o mundo precisa de equilíbrio, então para o Deus do Sol existir, talvez também precise existir o Deus das Sombras. E tudo isso só começa a fazer ainda mais sentido quando o Garou cita o texto antigo de Harlequin. Segundo ele, existem diversas traduções, lendas e interpretações sobre o verdadeiro caráter de Nika. E é aí que tudo complica. O nome Nika carrega um som que se repete em várias culturas, em vários cantos do mundo, mas ninguém sabe com certeza quem ele realmente é. Será que Nika é só liberdade? Ou será que existe um outro lado da moeda que a história tentou esconder? Mas, e se eu te dissesse que o mundo de One Piece já foi destruído 2 vezes? Sim! E o nome que aparece como um eco eterno em ambas as tragédias é ele, Sun God Nika. A verdade é que Nika é uma lenda com 2 rostos, um banhado pela luz da liberdade, e o outro, mergulhado na sombra da destruição. Porque para alguns, Nika é o salvador dos oprimidos, o libertador dos escravos, o símbolo da esperança. Mas para outros, ele é o destruidor de civilizações inteiras, a ruína que chega sorrindo, o sol que queima tudo ao redor até virar pó. E aí, meu parceiro, quem carrega esse legado hoje? Luffy. O Nika da era atual. A faísca que reacende os sonhos dos fracos, o punho da liberdade. Mas, o outro lado dessa moeda não pode ser ignorado, porque do outro lado do mundo, Tite, o Barba Negra, tá esperando sua hora de acordar. E quando o despertar dele chegar, muitos acreditam que o verdadeiro destruidor vai aparecer, o Dark Nika, a sombra que devora até o brilho do sol. E esse, mano, esse não vai libertar ninguém, vai acorrentar o mundo com as próprias mãos. Agora presta atenção nessa informação. Oda nunca explicou como aquilo aconteceu. Não mostrou se algo foi extraído, se houve ritual, ciência antiga ou alguma técnica obscura. Só vimos o Barba Negra deitado sobre o corpo do Barba Branca, numa cena macabra. E logo depois, a fruta do terremoto já estava com ele. Mas pera lá. Isso vai contra todas as regras do mundo de One Piece. Afinal, ninguém pode comer 2 Akumas no Mi. Isso é sentença de morte. O corpo simplesmente entra em colapso e mesmo assim,
Tite tá aí firme e forte, usando os poderes da escuridão e os terremotos mais destrutivos do mundo. Então, o que ele fez? Alguns acreditam que ele não comeu a fruta de barba branca, pelo menos não do jeito tradicional. Talvez ele tenha selado ela em um objeto. Afinal, a gente já viu que coisas inanimadas podem consumir frutas do diabo, como armas e espadas. Então, e se Barba Negra carregasse a fruta dentro de um artefato ancestral? Algo ligado àquelas tecnologias do reino antigo? Algo que só ele pode controlar por causa da sua linhagem? A resposta ainda tá no escuro, mas uma coisa é certa, o Barba Negra não é um pirata comum. E a cada passo que ele dá, o mundo treme, literalmente. E aí, meus nakamas, será que Tite é mesmo o oposto sombrio de Nika? Será que ele é o Dark Nika, o destruidor que vai colidir com Luffy, o libertador? Será que no final os dois são dois lados da mesma lenda? Agora eu quero saber de vocês. Comenta aí, vocês acham que o Barba Negra tem ligação com o poder de Nika? E se sim, quem vai rir por último nessa guerra de luz contra trevas? Muito obrigado por colar mais uma vez aqui no canal. Se você curtiu esse mergulho sombrio no mundo de One Piece, já deixa o like, se inscreve e ativa o sino para não perder nada do que tá por vir. Sejam bem-vindos, fiquem atentos e, como sempre, cuidado com a escuridão, porque ela pode sorrir para você, do jeitinho que o Barba Negra faz.